Oi gente, meu nome é Jéssica, atualmente eu estudo Engenharia de Computação e hoje eu vim falar um pouco sobre inteligência artificial, que virou o assunto do momento depois que o ChatGPT foi lançado e outras ferramentas de inteligência artificial. E cada vez mais as pessoas estão percebendo o tanto de coisa que uma inteligência artificial pode fazer. E eu sei que isso preocupa muita gente que quer entrar na área e fica se perguntando, será que vale a pena ainda? Será que eu já não vou ser substituída antes de entrar? Eu acho que do jeito que a tecnologia está desenvolvida nesse momento, ela ainda não consegue substituir, mesmo que seja uma pessoa que está começando, um júnior, um estagiário. E eu realmente acredito que nos próximos 50, 60 anos, a profissão de programador ainda vai ser muito relevante e vai estar salvo dessa substituição. Se realmente a profissão de programador for completamente substituída e a inteligência artificial avançar muito nesse nível, ela não vai fazer isso só com essa profissão e com essa área. Ela vai fazer isso com todas as outras. E é aí que entra o meu ponto. Se você deixa de entrar no mercado de tecnologia porque vai ficar mais difícil, porque você acha que você vai ser substituído, que outra profissão você vai fazer? Você vai ser médico? Que é uma área em que no futuro vai estar repleta de inteligência artificial, porque ela consegue muito bem, através de dados, analisar um histórico de um paciente, ver a probabilidade dele ter uma doença, analisar imagens, muito melhor do que muito médico. Até mesmo se você for fazer artes cênicas, dublagem é uma coisa que a inteligência artificial consegue fazer, reproduzindo a voz da própria pessoa em outra língua. Inteligência artificial faz vídeos já. Então, não tem pra onde correr. Se a gente chegar nesse nível de substituição, vai acontecer com todas as outras. Então, se você gosta da área, ainda vale a pena entrar. Porque eu, pelo menos, penso assim. Eu prefiro perder por inimigo que eu conheço. Então, estando na área, eu posso participar mais das discussões, entender a discussão, entender como esses algoritmos funcionam. Enfim, tudo isso pra dizer que os cenários são muito incertos e as possibilidades são muito grandes. Tem gente que pensa todo tipo de coisa e tudo pode acontecer. Mas independente do que aconteça, tá na área ainda é muito bom para você participar das discussões e entender melhor o que tá acontecendo. E se tiver um apocalipse das máquinas, eu acho que você vai ter mais chance de sobreviver. Mas, brincadeiras à parte, do jeito que tá hoje, pelo menos nos próximos 60 anos, tem muito espaço para novas profissões de programador, principalmente para quem tá iniciando agora. E é sobre isso que eu vou começar a falar no vídeo agora. Como que tá o cenário de hoje e o que a gente pode fazer para poder se beneficiar disso. Vou começar falando que, mesmo com a ajuda do ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, as coisas ainda continuam sendo muito trabalhosas de fazer. Eu vou dar um exemplo. Eu tô fazendo um vídeo muito difícil, que é uma animação, para eu postar aqui no canal. E eu tô usando muito o ChatGPT para poder me ajudar. Ao invés de eu entender como que o software funciona, como que eu faço uma animação do XYZ, eu pergunto pro ChatGPT e ele já me responde. Só que mesmo assim, dá trabalho pra caramba, porque eu tenho que perguntar pro chat como faz, entender o que ele tá fazendo, tentar fazer, daí se dá errado, eu falo pra ele o erro, aí ele me devolve. Eu posso ter economizado meses de trabalho se eu não tivesse tido a ajuda do chat, mas mesmo assim, ainda foram outros bons meses de trabalho para eu conseguir fazer as coisas do jeito que eu queria. Então, mesmo com o ChatGPT, se eu tivesse dinheiro, eu ainda preferiria pagar alguém que sabe fazer animação para poder fazer isso para mim, porque seria muito mais fácil. As pessoas, quando elas querem procurar um serviço, um bom profissional para poder terceirizar um trabalho, é porque elas querem confiar naquela pessoa e esquecer totalmente daquele assunto, limpar a cabeça dela daquilo e deixar para outra pessoa. Mesmo que a inteligência facilite, ficar conversando ali com o chat ainda é uma coisa enfadonha, porque ainda assim tem trabalho. Quem se beneficia disso, aí sim é o profissional que sabe fazer animação, porque ele já tem um conhecimento da área, ele vai conseguir falar mais fácil com a inteligência, com o chat, seja lá o que for, vai tirar mais proveito e ao invés dele usar o tempo que ele tem só para me atender como cliente dele, ele vai conseguir terminar o serviço dele mais rápido e atender outros clientes. Então, nesse sentido, realmente o mercado fica mais concorrido, porque vai ter pessoas com uma capacidade de trabalho maior e a mesma demanda. Então, as pessoas que programam vão ter que aprender a usar essas inteligências a seu favor. Tem diversas extensões, plugins que você pode usar no editor de texto que a pessoa usa para programar, para poder facilitar o trabalho dela no dia a dia. A gente vai ter que aprender a usar isso para ficar mais produtivo também, porque se a gente não fizer isso, outras pessoas vão fazer e vão acabar pegando o emprego.
Outro fato importante é que, mesmo com o ChatGPT, a gente não tá no nível de uma pessoa que é leiga no assunto simplesmente fazer tudo sozinha só usando o chat. Ela ainda ia apanhar muito. Vamos supor que tem o Joãozinho, que ele que abriu uma startup, ele é médico, teve uma ideia genial de um app e ele quer fazer esse app na área da medicina. A gente ainda não tá no nível dele ter que abrir a startup, simplesmente falar pra inteligência tudo que ela quer, ela já manda pra ele o arquivo zipado com todo o app, tudo certinho, ele só vai lá, baixa e pronto. O trabalho dele tá feito. Ele ainda assim precisaria contratar programadores, porque ainda não tá nesse nível de abstrair totalmente toda a parte da programação. Você precisa de uma pessoa que entende ainda. Talvez o chat faça um trabalho mais mecânico, funções mais batidas, que ao invés da pessoa programadora ficar digitando as coisas que ela já sabe, ela só pede pro chat fazer e copia e cola. Só que isso também várias extensões já fazem. Você digita a função, ela já dá um autocomplete, então nem sei o quão relevante fica o chat nessa história toda. Fora que, por trás de um simples código, existem diversas decisões de projeto. Onde você vai hospedar esse projeto, qual que vai ser a infraestrutura que você vai usar, tem front, tem back-end, tem trocentas mil decisões e coisas envolvidas na hora de você fazer um aplicativo que realmente, se a pessoa não ter conhecimento sobre o assunto, ela pode ter a ferramenta que for, ela não vai conseguir usar aquilo em favor dela. E ainda assim, vai precisar de profissionais bons para poder tomar essas decisões. Outro fato relevante de ser citado aqui também é sobre essa questão de que, para quem é iniciante, não vai ter mais vagas, já que um sênior, ao invés de contratar um iniciante, ele pode simplesmente usar o chat. Mas aí que eu faço a pergunta mais importante desse vídeo. Se ainda vai precisar de um sênior para tomar essas decisões, como que um sênior vai virar sênior se você não contrata mais iniciantes? O sênior, ele só é sênior porque um dia ele foi iniciante. E com o tempo ele aprendeu e foi ganhando maturidade para ser sênior. Não vai ter como formar bons profissionais capazes de dialogar com essa inteligência se você não está capacitando quem está começando agora. Quando uma empresa contrata um estagiário, ela não está interessada em obter um retorno financeiro do trabalho dele no momento da contratação. Ela está investindo no futuro, capacitando aquela pessoa para ela poder aprender como funciona a empresa, como funcionam os projetos, como funcionam os processos, para daí sim no futuro ela virar um profissional de valor. O primeiro estágio que eu fiz, que foi minha primeira oportunidade de trabalho, já faz um tempo, eram coisas muito bobas. Era trocar uma palavra. Por exemplo, o código estava importando a imagem errada. Então, ao invés de escrever image 1, eu tinha que ir lá escrever image 2, para o código importar a imagem certa. Eram coisas assim nesse nível e que estavam na lista de coisas para fazer. Só que ninguém queria fazer. Isso significa que eles não sabem fazer? Não, é porque é chato. Se fosse uma coisa legal de fazer, não deixavam para o estagiário. Porque mesmo que a alteração seja muito simples, o fluxo de trabalho ele tem que ser o mesmo, ele não pode mudar. Então, mesmo uma alteração simples, tem que passar por um processo de revisão, depois por um processo de testes para ver se não quebrou nada do projeto e assim vai. Então, o cara vai ter que fazer isso, vai ter que revisar, vai ter que... Sabe? E ninguém quer fazer isso por causa de image 1 trocar por image 2. E aí que eu te falo, eles podiam ter feito isso sem o chat, eles não precisavam do chat para fazer isso. Mas o estagiário faz, por quê? Porque ele aprende o fluxo das tarefas, o passo a passo que você tem que seguir ao fazer cada alteração e para você também se entrosar com o código que você tá mexendo. Se eu tô falando que eu não vou contratar estagiário porque o ChatGPT pode substituir um trabalho de estagiário, e ele realmente pode, eu não tenho dúvidas disso, então por que eles não tinham feito essas alterações, sendo que eles já sabiam fazer e nem do chat eles precisavam? A questão não é só saber fazer, é você organizar aquelas tarefas no meio de ambiente de trabalho, é as responsabilidades que um sênior tem de tomar decisões mais difíceis, decidir quais vão ser as features mais importantes, lidar com a equipe de código, instruir júnior, instruir não sei o quê. Então assim, a vida de um sênior, ela é mais trabalhosa. E a questão não é tão simples como as pessoas fazem parecer, sabe? Não preciso mais de quem tá iniciando agora, vou pedir pro chat fazer tudo. Ele ainda assim tem que pedir pro chat, copiar, colar, testar o código. Eu fiquei um pouco repetitiva, mas eu acho que ficou claro onde que eu tô querendo chegar. A questão vai muito mais além do que só substituir o trabalho de um estagiário. Envolve processos. Agora a área de tecnologia vai estar mais quente do que nunca, porque um monte de gente quer usar a inteligência artificial para poder fazer os próprios aplicativos, ter as próprias ideias. Então uma pessoa pode ter uma ideia de um app super legal, que ela quer resolver um problema, ela abre uma startup e ela quer aplicar uma inteligência artificial. Quem que vocês acham que vai ser a primeira pessoa que ela vai contratar, que vai ser muito importante para o negócio dela?
é uma pessoa boa que vai saber gerenciar aquele aplicativo, saber fazer os requisitos certinho, saber instalar a inteligência artificial como uma API e sincronizar essa inteligência com o aplicativo que a pessoa quer construir. Então, assim, agora mais do que nunca, eu acho que vão ter mais demandas em relação a esse profissional, nem que seja só para fazer essa integração entre as aplicações de inteligência artificial e as aplicações que já existem. Porque as empresas também que já têm aplicativos rodando, inclusive famosos, vão ficar para trás se elas não incorporarem algoritmos de inteligência artificial nos aplicativos e nas funcionalidades que elas já têm. Além disso, tem um outro fator que é a questão de segurança. As empresas, elas têm muito receio de terem os códigos vazados delas. Então, elas têm muito cuidado em relação a protocolos de segurança. Isso é muito bem explicado quando você entra numa empresa. Tem várias coisas que você não pode fazer e eles são muito claros. Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa, que vocês terem uma noção, ele tem que listar e cadastrar tudo que ele vai plugar no computador. Se ele plugar um mouse, um monitor no computador da empresa que não está cadastrado, o computador registra isso e vem alguém da empresa falar com ele. Que equipamento que você plugou no seu computador que não estava registrado aqui? Então, não é só porque tem inteligência artificial à disposição que a gente pode usar como bem entender, copiar e colar o código do projeto inteiro, jogar lá para a inteligência e pedir para ela fazer as coisas pra gente. Eu acho que se você fizesse um negócio desse, você seria demitido de uma empresa. E não é brincadeira. Tudo isso para falar que, sim, o seu emprego está salvo. Ainda assim, precisa de uma pessoa para conversar com o chat de uma maneira mais cuidadosa, não revelando o que está sendo feito, criando um cenário hipotético. E aí você fica simulando situações que não existem, mas que são parecidas com a que você quer, para você simplesmente não entregar tudo lá para a inteligência. Mas aí você tá pensando, é só a empresa ter o seu próprio chat GPT. Só que não é tão simples, porque o volume de dados necessário para você poder fazer aquilo funcionar é enorme, é muito caro, é custoso, você precisa de máquinas, você precisa de energia, você precisa de dados muito grandes. E isso acaba desencadeando numa questão inevitável, que é, esse tipo de tecnologia não vai ser algo que várias empresas vão conseguir criar, que startups vão conseguir criar, é algo que só vai estar monopolizado por grandes corporações que têm muito dinheiro, muita grana envolvida. Não é à toa que a OpenAI, que criou o ChatGPT, é uma organização que recebe investimento de empresas gigantes da área de tecnologia. Então, as outras empresas que usam os serviços de inteligência artificial dessas corporações gigantes vão ficar na mão delas. Então, ou elas vão ter que confiar que os dados dela estão sendo bem cuidados e não estão sendo usados para fazer novos treinamentos, ou elas não vão usar esse tipo de tecnologia à vontade, como bem entender, por causa dessa proteção dos dados. Eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, quer ver mais vídeos sobre o assunto, deixa nos comentários, deixa a sua opinião também, deixa like, se inscreve no canal. Beijos e até a próxima!